E já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o Vida e Saúde. Hoje, falando sobre Alzheimer. Essa é a nossa realidade, o tema de hoje sendo abordado aqui com o Dr. Márcio Baltazar, médico neurologista, professor doutor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Aceitou nosso convite e brilhantemente está nos esclarecendo aí com detalhes sobre o que é a doença e, inclusive, como preveni-la. Doutor, já começaram a chegar as perguntas. O Brasil inteiro está nos acompanhando, doutor. Vamos lá para Natal, Rio Grande do Norte, a nossa amiga Maria Isa de Moura. Dona Maria, Deus abençoe a senhora, muito obrigado por estar conosco. Ela diz assim, ó, por ser cuidadora e perde noites com insônia, muito estresse e com o desgaste, né, de ser cuidadora, quero saber se amanhã depois eu posso também ser portadora de Alzheimer. A dona Maria de Moura, lá no Natal, doutora, o fator estressante, ou seja, ela cuida, toma conta de alguém que faz um trabalho maravilhoso, e parabéns por esse gesto, enfim, de tomar conta de alguém, mas assim, insônia, estresse, desgaste, essa carga emocional, pode contribuir? O cuidador realmente é um problema sério, porque muitas vezes eles sofrem mais que os pacientes, né? E quase 100% dos cuidadores têm sintomas depressivos, ansiedade, é uma carga emocional muito grande, doutor. O exercício de amor, de paciência. O exercício de amor difícil, né? Como é o amor mesmo. Um amor exigente. Né? Amar é difícil, né? Então, assim, muitas vezes eles desenvolvem esses sintomas psiquiátricos. Não necessariamente eles têm mais risco do que outras pessoas de desenvolverem a demência, mas de desenvolver problema psiquiátrico, sobretudo depressão. Angústia, depressão. Isso é muito comum. E tem que ser tratado. Então, viu, dona Maria, obrigado pelo trabalho da senhora, enfim, cuida, né? Cuida, mas também se cuida, tá? Cuida e se cuida, né? O Luiz Paulo Esteola, de Pedreira, São Paulo, obrigado, Luiz. Ele disse, ó, eu tomo um remédio assim eu vou dizer o nome e a marca aqui para o doutor entender. Eu tomo um Rivotril 2,5 mg em gotas. Gostaria de saber se amanhã depois esse Rivotril, ele causa dependência e pode essa dependência virar Alzheimer? Pergunta o nosso amigo Luiz, doutor. A questão, assim, tem dois fatores, né? Então, primeiro, por que toma, né? Se é por ansiedade, se é por insônia, etc. Mas é uma das medicações que podem causar problema de memória, sim. Então, muitas vezes, só pelo fato do uso da medicação, diminuir a tensão, aumentar a sonolência, a pessoa fica mais avoada no outro dia, tem dificuldade de armazenar informação. Tem alguns estudos que tentam ver se há associação entre o uso de benzodiazepínico, essa classe de droga, e desenvolvimento de demência. Há uma certa controvérsia, mas existe um risco, sim. Então, em geral, em idoso, a gente tenta, sobretudo em idoso, né? Tem muitas doenças que esse tipo de droga é necessária, né? Mas, sobretudo em idoso, a gente tenta não usar esse tipo de remédio. Doutor, a gente foi às ruas aqui, né, nós colocamos o tema no ar nas redes sociais, a gente foi às ruas para entender, tentar ouvir aí as dúvidas do santo povo de Deus. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta no Vida de Saúde. Meu nome é João. Se uma pessoa da minha família tem mal de Alzheimer, eu corro risco de ter essa doença? Aí, doutor, mais uma vez o senhor João voltou, o fator hereditário. Tem a ver, doutor? Tem. Não tanto quanto as pessoas pensam de que é um risco elevado. Então, na verdade, o que se sabe é que se a pessoa tem mais dois parentes de primeiro grau com doença, ele tem mais risco do que a média do que as outras pessoas que não têm nenhum parente. Mas está longe de querer dizer que a pessoa vai ter por isso. Então, apresenta mais risco do que se não tivesse dois parentes de primeiro grau, sobretudo. A porta fica um pouquinho mais aberta. Mas não quer dizer que vai desenvolver doença, né, por conta disso. A dona Maria Gomes Souza, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigado, dona Maria, Deus abençoe a senhora. Quero saber mais detalhes sobre esquecimentos. Hoje eu tenho esquecimento desde criança e com vários exames, nada diagnosticados. E hoje me preocupa porque esqueço até o fogo aceso, né? Esses esquecimentos, né, são reflexos já do início, né? Não disse... Gente, é importante sim que você, ao acompanhar o programa, fazer a sua pergunta, também fale a sua idade, porque é importante assim para o doutor dar uma resposta até mais completa, viu? É a dona Maria lá de São Gonçalo, doutor. Então, realmente a idade é importante, porque, na verdade, na doença de Alzheimer, há uma mudança do padrão da pessoa. Então, se ela sempre teve um padrão desatento, e continua com esse mesmo padrão, isso não necessariamente é problema.
É o padrão, é o perfil dela. Talvez seja o perfil. Há pessoas que têm, cada dia mais se acredita que haja a possibilidade de diagnosticar transtorno de déficit de atenção, por exemplo, e tem pessoas que mantêm essa característica na idade adulta, né? Mas o sintoma de esquecer o gás aceso é um sintoma relevante a ser pensado a Além de perigoso, disso. né, doutor? Além de perigoso, exato. né? Doutor, vamos lá para Sorocaba. É a Regina Rodrigues da Silva. Obrigado, dona Regina. Deus abençoe a senhora. Meu pai, olha, o senhor falou da idade, mais uma que falou da idade. Meu pai tem 95 anos, olha que maravilha. E na família não teve ninguém com Alzheimer. Trabalhou até os 88. Né? Agora, às vezes, ele esquece, torneira aberta, porta de geladeira aberta, mas logo ele lembra e volta para fechar. Ele tem uma ótima saúde. Gostaria de saber se pela idade ele possa vir um dia a ter mal de Alzheimer. Pela idade, meu Deus do céu, já está no paraíso, já está no céu, né? Ou seja, o fato de 95 anos com essa memória, com essa lucidez, é de levantar os dois braços para o céu e agradecer a Deus, viu, dona Regina? Não, é isso mesmo, ele parece normal, né? Até parece estar um envelhecimento saudável. Também pelo fato dele se lembrar e voltar a corrigir esquece, mas opa, o que ele percebe, fez. Né? No envelhecimento normal, a pessoa tem um declínio levíssimo em relação ao que era quando adulto jovem. Mas, em geral, as pessoas, quando comparam com outras pessoas do mesmo nível educacional, social, etc., não tem diferença uma com a outra. Então, ele parece um envelhecimento normal. Se ele pode vir a ter doença, pode, né? Mas ele está num envelhecimento saudável. Uma pessoa que teve um trauma, doutor, se caiu até a cabeça, aí esses esportes radicais onde o lance é dar porrada na cabeça do outro, etc. Isso amanhã depois afeta isso também, doutor? Sim, na verdade, isso faz parte talvez de um termo mais amplo que a gente chama de... Tem outras denominações, mas o termo mais comum é demência. Então, demência é quando a pessoa tem um problema da cognição, ou seja, memória, linguagem, atenção, e que isso limita a independência dele. Então, tem vários tipos de demência. A doença de Alzheimer é uma delas. Então, essa por trauma também pode ser demência pós-trauma, encefalopatia traumática crônica. Então, tem muitas pessoas que desenvolvem, há pesquisas no momento com jogadores de futebol americano, por exemplo, que eles têm muito mais chance de desenvolver um quadro de demência do que pelo esporte. Doutor, aqueles esportes também, assim, pugilista também. Tem casos brasileiros, né? Eu não tenho conhecimento a fundo, mas parece que o ex-lutador de boxe Maguila desenvolveu um quadro cognitivo. O Cassius Clay, né? Que também desenvolveu parkinsonismo pós-traumático. E a gente não sabe o que vai acontecer com essa geração que luta MMA, sem proteção. O UFC, etc. É possível que tenhamos, não é possível que tenhamos uma prevalência alta de jovens, adultos jovens com demência, secundária a esses traumas cranianos. Doutor, vamos lá para Guarulhos, é a Helena da Silva Rodrigues Serra. Dona Helena, um beijo para a senhora, Deus abençoe, obrigado pela participação. Existe algum remédio que desencadeia o Alzheimer? Meu cunhado tem epilepsia, diz ela assim. Ele tem 52 anos e agora está com Alzheimer. 52 anos, epilepsia e tem algum medicamento, esse remédio, cuidado, porque ele pode desencadear um quadro de demência de Alzheimer, doutor. É a nossa amiga Helena. A questão da epilepsia é mais complexa um pouco, porque a forma mais comum de epilepsia afeta a mesma área que é afetada na doença de Alzheimer, os hipocampos, ou lobo temporal. Então, é muito comum que pessoas com epilepsia de lobo temporal já tenham problemas de memória. A grande maioria dessas pessoas usam medicações para não ter as crises convulsivas, que também diminuem a atenção. Mas uma parte muito pequena dessas pessoas com epilepsia evoluem com demência. Mas é uma parte pequena. Em geral, isso não quer dizer necessariamente um aumento de risco importante. Então, se for esse tipo de epilepsia de lobo temporal, que afeta o hipocampo, mais o uso das drogas anticonvulsivantes, isso sim pode causar problema de memória, não necessariamente Alzheimer, embora a pessoa possa ter os dois problemas, né? Doutora Deise Viudes, né, de São Paulo, capital. Obrigado, Deise, Deus abençoe. Tive um AVC faz 13 anos, diz ela, e continuo acamada. Tenho chance, né, por causa desse AVC, a desenvolver lá na frente um Alzheimer? AVC e Alzheimer, doutor, que casamento é esse? A Deise. Na verdade, são coisas diferentes, dependendo do tipo de AVC, né? Então, existem
AVCs que afetam áreas do cérebro que são importantes para esses sintomas, para o desenvolvimento adequado da mente, por exemplo, memória, linguagem sobretudo. E quando a pessoa tem problema vascular, e depois, aliás, ela pode ter um quadro de demência vascular dependendo do tipo de AVC e da localização. Ela pode ter tido o AVC e depois de muitos anos desenvolver um quadro de memória tipo Alzheimer, que muitas vezes a gente chama de demência mista. Tem o componente da doença de Alzheimer e o componente vascular. Então, a pessoa pode ter também as duas coisas, e o AVC não necessariamente desencadeia a doença de Alzheimer, mas a fisiopatologia pode estar relacionada de alguma forma. Doutor, o Renan Francischini, de Valinhos, está acompanhando o programa, ele estuda muito, ele falou que estuda bastante, ele quer saber, assim, o fato de ocupar bem a mente, estudando, etc., mesmo na tensão de provas vestibulares, enfim, faculdades, isso também é um fator que colabora aí para a prevenção do Alzheimer? Sim, com certeza. A vida mental ativa é fundamental, né? É claro que essa cobrança de estudo e de ser provado causa ansiedade, de certa forma, mas a ansiedade, dentro do limite, é saudável, né? Algum grau de ansiedade é necessário para que a gente tenha um desempenho adequado nessas tarefas. Então, a recomendação é mantenha-se estudando, mantenha a mente ativa. Isso diminui risco de desenvolver doença de Alzheimer, sem dúvida. Doutor, assim, falando assim, nesse caso, existem situações, o senhor falou assim que tem casos, situações que pode ser até bem precoce o aparecimento, o surgimento, assim. A gente vê, até a pergunta do Renan que foi interessante, ele é jovem, estuda bastante, assim, mas aquele jovem que também estuda mais ali ao estudo com a bebida, com a droga, até mesmo o uso desses, né, psicotrópicos, enfim, isso amanhã depois vai ter consequência na frente? Sim, pode ter, né? Tudo que é potencialmente neurotóxico, todas essas drogas são potencialmente tóxicas, o álcool em excesso, né? A maconha, a cocaína, enfim, são todos, lá tem, não no nosso ambulatório, que é um ambulatório mais idoso, mas sempre tem casos de jovens dependentes que têm problemas cognitivos e, sobretudo, psiquiátricos, né? Então, desenvolver esquizofrenia ou outro transtorno psiquiátrico associado ao uso de droga, isso é evidente. Porque lá na frente a gente tem que pensar que serão um dia profissionais, né? De repente, no exercício da sua profissão pode, né, ameaçar ou no sentido assim de comprometer, sim, né, o bom uso de sua profissão. É importante então ter essa qualidade, né, de escolhas, as escolhas corretas, enfim. Doutor, assim, levando o extremo de um Alzheimer, doutor, é a morte. O que é, doutor? A pessoa pode ficar vegetativa, ou seja, perder toda a capacidade cognitiva e estar ali sem referência nenhuma? Como é que é? Sim, pode. Na verdade, assim, o que vai sumindo é a mente, né? Então, até um ponto em que não há nenhuma interação com o mundo externo. E provavelmente nem consigo mesmo, né? Não haja muitas vezes nenhuma vida própria. Porém, os outros órgãos funcionantes. É comum, na fase tardia da doença, pode ter algum acometimento motor, ou dificuldade de andar, Entendi. enfim. Mas muitas vezes, nesse estágio, o grau de apatia é tão intenso que a pessoa não tem iniciativa para se mover, né? Mas já não é tão comum chegar nesse estágio por conta das doenças que vão surgindo associadas à doença de Alzheimer, como pneumonias, infecções de urina, que são muito comuns e que, de aceleram o processo da morte do indivíduo. Em relação ao nosso país, no Brasil, vocês têm algum acesso a alguma estatística, doutor? Assim? Sim, tem estudos brasileiros bons, alguns mais antigos, como em Catanduva teve um do grupo da USP, tem um em Minas Gerais agora, estudo Pietá, que eles pegam cidades menores e tentam mapear a cidade inteira, né, o grau de cognição, o fator de risco para doença, quantos deles têm. Né? Mas o que se acredita é que acima dos 65 anos, de 7 a 10% da população tem doença de Alzheimer. Ou seja, de cada 10 pessoas, anos, 7 pessoas podem... De cada 100, né? 7. Pode, 7 a 10. Pode acometer aí, né? E o grande problema para os países em desenvolvimento, vamos dizer assim, é o boom de envelhecimento que está tendo. E que a população... O Brasil está envelhecendo, doutor? Sim. Está mudando. Envelhecendo, mas as pessoas estão vivendo mais, né? Estão vivendo mais e mantendo as mesmas condições
não tratando adequadamente hipertensão, diabetes, colesterol, mantendo a vida sedentária, etc. É importante, vira e mexe, ele volta nesses fatores de risco, a hipertensão, diabetes, ou seja, colesterol, isso tudo, problemas cardíacos, vai influenciar, doutor, vai entrar no bolo que vai colaborar aí para a evolução até mesmo mais rápida da doença. O que se espera, por conta disso, é uma epidemia no terceiro mundo, né, de demência, que já está começando. Né? E, surpreendentemente, nos países desenvolvidos, se esperava também um pouco mais. A incidência foi um pouco menor nos últimos estudos, por conta do controle mais adequado de fator de risco. Por exemplo, do controle, por exemplo, da obesidade e do sedentarismo na Europa, por exemplo. Nos Estados Unidos ainda tem muita gente obesa, mas o percentual na Europa é muito menor. E está tendo menos demência. Então, dá para intervir no sentido de diminuir a quantidade que se espera ter. Agora, a nossa realidade, em geral, não é essa. Porque é uma pessoa, em geral, com mau controle desses fatores de risco e pouco escolarizadas, né? Com uma atividade intelectual menor do que deveria, do que o nosso potencial tem. Né? Então, o que se espera no nosso realmente seja um aumento da prevalência nos próximos anos. Gente, isso é muito sério, mas a gente está aqui para esclarecer, para falar, para informar, para, como se diz, enfrentar de frente o problema, né? Então é isso que faz o Vídeo de Saúde, o programa que é. Eu vou chamar um intervalo. Na sequência eu quero também ler a sua pergunta, vai ligando para alguém, vai elaborando, tem alguma dúvida, ainda não foi falado sobre aquela dúvida, pergunte de novo, coloque, não esqueça de colocar a sua idade, é importante aqui para uma melhor resposta, doutor Márcio, viu? Tudo isso e muito mais no próximo bloco do Vídeo de Saúde, que é seu e volta já só para você.